O vídeo de hoje, a aula de hoje, só renova o meu compromisso com você, meu seguidor, meu aluno que estuda para os concursos de procuradoria. Quando a gente cresce aqui no YouTube, a gente fica tentado a só produzir conteúdo que vai agradar uma grande parte de pessoas, um grande número de pessoas, porque isso vai gerar visualizações. Eu não. Eu estou aqui para ajudar você, meu aluno, meu seguidor, a passar nos concursos de procuradoria. E mesmo que o assunto não seja interessante para a massa, para a grande massa das pessoas que me seguem, eu vou continuar gravando aqui aulas com dicas bem específicas para você que faz concurso de procuradoria. E aí, só por isso, deixa o like, porque essa é a aula que só vai interessar, esse é o tipo de conteúdo que só vai interessar, a princípio, para as pessoas que fazem concursos da advocacia pública, porque nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5342 sobre a advocacia pública de forma específica. E aí, você que faz concurso de procuradoria, presta atenção. Quando o Supremo tem uma decisão que trata diretamente sobre a advocacia pública, filho, filha, vai cair na sua prova. Imagine essa ADI 5342 em cores vermelhas piscando de red flag, de alerta, porque isso é uma questão na sua prova. Nós vamos falar sobre o que decidiu o Supremo na ADI 5342 acerca da escolha do Procurador-Geral do Estado. Não confunde com o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Nós estamos falando sobre Procurador-Geral do Estado. Deixa o like no vídeo porque essa aula é para você, meu aluno, meu seguidor que faz concurso para a advocacia pública. E se você estuda para os concursos da advocacia pública há mais de 2 anos e não passou, não evolui, não tem resultados satisfatórios, eu vou colocar na descrição desse vídeo uma live que eu ministrei que se chama 18 em 2. 18 anos de experiência que eu tenho, eu entreguei a estratégia em 2 horas. Se você tem interesse de mudar a sua realidade e estudar para os concursos da advocacia pública com chances reais de passar, veja a live, ok? Tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo também. Então, Supremo Tribunal Federal, ADI 5342. Vamos lá. Hoje não tem um enunciado. Hoje eu preciso te explicar como a coisa foi evoluída no que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Para isso, a gente precisa analisar o que diz a Constituição Federal nos artigos 131 e 132. Se você intenta passar em concursos da advocacia pública, você precisa conhecer o artigo 131, que prevê constitucionalmente a Advocacia Geral da União, e precisa conhecer o artigo 132, que prevê o cargo de procurador de Estado. O artigo 131 da Constituição Federal diz assim: a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento. Essa lei complementar é a Lei Complementar 73/93. Fica aqui uma dica importante: os membros da Advocacia Geral da União são regulados por essa Lei Complementar 73/93 e pela Lei 8.112. São as duas. No que a Lei Complementar 73/93 não tratar, a Lei 8.112 trata. Então, nos termos do que dispuser a Lei Complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, quando a gente estuda para os concursos da AGU, a gente disseca cada palavra desse artigo 131 da Constituição Federal no que diz respeito à Advocacia Geral da União. Não é o objetivo desse vídeo nesse momento. O parágrafo 1º do artigo 131 diz assim: a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Opa, professor, calma aí. Quer dizer que qualquer pessoa com mais de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, pode ser o chefe da Advocacia Geral da União? Não precisa ser membro da Advocacia Geral da União? Não, não precisa ser membro da Advocacia Geral da União. A bem da verdade, os últimos advogados gerais da União são pessoas escolhidas dentre as carreiras da AGU. Acho que os últimos 3 ou 4, não sei exatamente agora, mas faz muito tempo que o chefe da Advocacia Geral da União é alguém escolhido dentro da carreira da Advocacia Geral da União, mas isso não é uma obrigatoriedade constitucional. Como diz o parágrafo 1º, cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada podem ser, nesse caso, escolhidos pelo Presidente da República para chefiar a Advocacia Geral da União, e já aconteceu no passado, e pode acontecer no futuro.
Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, aqui só coloquei por desencargo de consciência. O parágrafo 3º diz assim: na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Eu trouxe os parágrafos 2º e 3º para que você entenda o seguinte: o artigo 131 fala em Advocacia Geral da União e fala na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, são dois órgãos aqui que integram a estrutura da Advocacia Geral da União, a AGU propriamente, que nesse caso é a própria Advocacia Geral da União, e um dos órgãos que integram a Advocacia Geral da União é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. São dois órgãos que integram o Poder Executivo, melhor dizendo, e, portanto, representam a União em juízo. No caso, aqui da execução da dívida ativa, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por que eu trouxe isso? Para fazer uma comparação com o artigo 132. Presta atenção aqui. O artigo 132 diz assim: os procuradores dos estados e do DF, organizados em carreira, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Ok, presta atenção. Por que eu trouxe aqui o 131 para fazer uma comparação com o 132? Porque eu preciso que você perceba uma coisa muito sutil que tem na Constituição Federal, mas você que estuda para os concursos da advocacia pública tem que saber. O artigo 131 foca no órgão a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. São órgãos. O artigo 132 foca no cargo, os procuradores dos estados e do DF. Não fala aqui nos membros da instituição 131, fala na instituição, no órgão. Dois órgãos, na verdade, Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O 132 fala no cargo, procurador do Estado. Bom, A, ênfase na instituição, o exemplo do artigo 131 da Advocacia Geral da União. B, ênfase no cargo, o exemplo do 132, com ênfase no cargo de procurador do Estado. Muito bem, então, feita a revisão rápida do 131 e do 132, lembrando que, se a gente estuda para a Advocacia Geral da União, a gente tem que dissecar o 131, isso eu faço nos cursos preparatórios que tenho. Você precisa entender o problema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento dessa ADI que estamos analisando. Uma coisa importante que você precisa entender desde já é, veja, o artigo 132, ele não faz previsão de como será a escolha do chefe da Procuradoria-Geral do Estado, portanto, do Procurador-Geral do Estado. No que diz respeito ao artigo 131, portanto, a AGU, essa previsão está logo no parágrafo 1º. O advogado-geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. No 132, existe um foco no cargo de Procurador do Estado, mas não há previsão na Constituição Federal de como será a escolha do Procurador-Geral do Estado. De novo, não confunda com o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP estadual. Aqui estamos falando da Procuradoria-Geral do Estado, como órgão do Executivo do Estado, e do seu chefe, que é o Procurador-Geral do Estado. Não há a forma de escolha, e é o que eu digo aqui, ó. A Constituição Federal não diz como se dará a escolha do Procurador-Geral do Estado. Então, você pode pensar: a forma de escolha do Advogado-Geral da União é norma de reprodução obrigatória para a escolha do Procurador-Geral no caso dos estados? Ou seja, você pode pensar, porque já viu isso, e o nome disso é norma de reprodução obrigatória pela aplicação do princípio da simetria. Em outras palavras, uma pergunta de prova subjetiva seria muito interessante nesse sentido: aplica-se o princípio da simetria para a escolha do chefe da Procuradoria-Geral do Estado no que diz respeito aos requisitos e à forma de escolha do Advogado-Geral da União? Veja, questão interessante, de segunda fase, inclusive, dos concursos da advocacia pública. O Supremo decidiu nessa ADI que estamos analisando. Na Constituição do Estado de Minas Gerais, e esse foi o problema da ADI, nós temos o artigo 128 que diz assim: a Advocacia Geral do Estado, inclusive Minas Gerais, é o único estado que nomeia a sua advocacia pública como Advocacia Geral do Estado. Todos os outros se chama Procuradoria Geral do Estado. Então, a Advocacia Geral, inclusive isso aqui, curiosidade, inspirou a Advocacia Geral da União.
A ideia de Advocacia Geral da União veio da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Isso é um pouco de história da AGU, mas você não precisa saber disso. Então vamos lá. A Advocacia Geral do Estado de Minas, subordinada ao governador do Estado de Minas, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que sobre ela dispuser, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Perceba, inclusive, que a redação do 128 é muito parecida com a redação do 131 da Constituição Federal, porque houve aí uma inspiração. O 128 da Constituição de Minas inspirou, nesse caso, o 131 da Constituição Federal. Existe aí uma proximidade muito grande no que diz respeito à própria redação. Parágrafo primeiro. A Advocacia Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado, nomeado pelo governador entre procuradores do Estado. Aqui tem uma diferença crucial. Você viu lá no 131 que os requisitos para se tornar advogado-geral da União não está entre os requisitos, melhor dizendo, ser membro da Advocacia Geral da União. Não há. Aqui há. Ou seja, o advogado-geral do Estado, que em Minas se chama Advocacia Geral do Estado, e, portanto, o chefe é o Advogado-Geral do Estado, para todos os outros estados é Procurador-Geral do Estado. O Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais vai ser escolhido entre os procuradores do Estado, integrantes da carreira da advocacia pública do Estado, estáveis e maiores de 35 anos. Então, aquela primeira pergunta que nós fizemos sobre a aplicação do princípio da simetria, ou seja, norma de reprodução obrigatória no que diz respeito à escolha do Advogado-Geral da União para aplicar em simetria no que diz respeito à escolha dos Procuradores-Gerais de Estado, chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da constitucionalidade ou da análise da constitucionalidade justamente do artigo 128 da Constituição de Minas Gerais. No que diz respeito à decisão do Supremo na ADI 5342, que estamos estudando, nós temos o seguinte: disse o Supremo, a Constituição Federal de 88 é silente quanto aos critérios de nomeação do chefe da Advocacia Pública Estadual. E os parâmetros para a nomeação do Advogado-Geral da União não consubstanciam norma de reprodução obrigatória. Aqui está a conclusão do Supremo. Nesse contexto, e aí, obrigatoriamente, o Supremo tem uma passagem importante porque ele explica exatamente de onde se tira esse entendimento. Nesse contexto, os entes subnacionais, no exercício de sua autonomia política e organizacional, podem fixar requisitos diversos para a escolha de seus procuradores gerais do Estado, sem que a medida represente ofensa ao princípio da simetria. Então, o Supremo fundamentou aqui a ausência de simetria por dizer que essa escolha faz parte da autonomia política e organizacional de cada Estado, ou seja, de cada escolha política e organizacional na Constituição de cada Estado. E aí o Supremo tem outra passagem muito importante, que é no momento em que o Supremo relembra que a advocacia pública é a advocacia de Estado e não a advocacia de governo, porque muita gente confunde isso, principalmente as pessoas do povo, as pessoas que não têm conhecimento jurídico. As pessoas do povo normalmente imaginam que nós, advogados públicos, somos advogados do chefe do Poder Executivo do momento. Não, não somos. Nós somos advogados do Estado, nós somos advogados do ente nacional ou subnacional, nós somos advogados do ente federativo. E aí o governador, o prefeito, o presidente da República vai passar e você, como advogado público, vai continuar. Então, o Supremo relembra que a advocacia pública, enquanto função essencial à justiça, é a advocacia de Estado e não de governo, dizendo o seguinte, ademais, embora diretamente subordinada ao governador, no caso dos estados, a Procuradoria-Geral Estadual configura verdadeira instituição de Estado, a qual não deve se submeter à vontade de governos transitórios. Então aqui está, nesse caso de forma muito simplória, mas está a diferença entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo. Não somos a advocacia de governo, somos a advocacia de Estado. Sobretudo por se tratar de uma função essencial à justiça. Então o Supremo, nesse caso, tem essa passagem muitíssimo importante nessa ADI, que inclusive você precisa relembrar em provas de concurso quando esse tema vier à tona em termos de questionamento ou de ponto para a solução de questionamentos. Então, fazendo aqui um breve resumo, a Constituição do Estado pode prever que o Procurador-Geral do Estado será escolhido nos mesmos termos da AGU. Veja, dizer que os termos de escolha do Advogado-Geral da União não é norma de reprodução obrigatória nas Constituições de Estado não significa dizer que a forma de escolha ou os requisitos de escolha do AGU são de reprodução proibida.
Uma coisa é não ser de reprodução obrigatória, outra coisa é dizer que eu não posso reproduzir os mesmos requisitos. Eu posso, enquanto Constituição Estadual. A Constituição Estadual pode prever que o Procurador-Geral do Estado será escolhido nos mesmos termos da AGU, ou seja, livre nomeação do chefe do Poder Executivo no caso estadual, sem obrigatoriedade desse chefe ser membro de carreira. Ou ela também pode prever que o Procurador-Geral do Estado será escolhido dentre os membros da carreira de Procurador do Estado. Nesse caso, a Constituição do Estado pode reproduzir a forma de escolha do Advogado-Geral da União ou pode, nesse caso, entender que a escolha deve recair sobre os membros da Advocacia Pública Estadual, ou seja, os membros que ocupam cargos de Procurador de Estado. Mas, segundo o Supremo, sempre com critérios objetivos e idôneos para a escolha. No caso, a Constituição do Estado de Minas Gerais fez previsão da estabilidade e de ser maior de 35 anos. São critérios idôneos. No caso, a estabilidade aqui é um critério para membros, como, nesse caso, a Constituição do Estado de Minas Gerais fez previsão de que o advogado-geral do Estado ele vai ser dentre os membros, ou seja, vai ser escolhido dentre os membros da Advocacia Geral do Estado, dentre os advogados do Estado. Nesse caso, a estabilidade foi um critério aí que faz sentido. No caso, a estabilidade não faria sentido como critério para a escolha do advogado-geral da União. Então, no que diz respeito à Constituição de Minas, estabilidade e ser maior 35 anos. No que diz respeito à Advocacia Geral da União, maior 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico, sem a obrigatoriedade de ser membro da carreira da Advocacia Geral da União. Então, critérios objetivos e idôneos, não precisam ser os mesmos, mas devem ser objetivos e idôneos. A Constituição do Estado pode fazer a escolha entre reproduzir a norma de escolha do Advogado-Geral da União, com os mesmos critérios ou outros, ou pode, nesse caso, entender que o seu Procurador-Geral do Estado vai ser escolhido dentre os membros da carreira de procurador. Muito bem, nós temos, então, decisão importante do Supremo Tribunal Federal com muita chance de cobrança nos concursos da advocacia pública. Então, deixe o seu like, porque isso só renova o meu compromisso com os meus seguidores / alunos que estudam para os concursos de procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.